Quero mais uma vez saudar você nesta noite com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso Deus, Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. E de eternidade em eternidade, a sua benignidade. O Senhor, Ele é conosco. O Senhor tem nos guardado. Nesse dia de Santa Ceia, nós lembramos que mês de abril foi totalmente guardado e protegido por Ele. Nada te faltou. Dificuldades houveram, mas nada te faltou. Se você está aqui hoje, quer dizer que você está vivo, você está alimentado, você está asseado, tomou seu banhinho. Então todos essas coisas que nós muitas vezes reputamos como comuns, para o mundo não é uma coisa comum. Pessoas estão em hospitais, pessoas estão entre a vida e a morte, outros estão entre conflitos. Você não está na Venezuela, você não está em Moçambique, você não teve nenhum parente morto lá em Brumadinho. São todas coisas que nós temos que contabilizar como benefício do Senhor sobre a nossa vida, entendendo que você não recebe isso porque você merece, você recebe isso porque Ele quer dar. Porque Ele quer dar. Nós não somos merecedores mais do que o pessoal de Moçambique ou da Venezuela de termos as benesses do Senhor, mas mesmo assim Ele nos concede. Em nosso último encontro, nós estivemos meditando sobre o tema Jesus prepara os seus discípulos. Jesus, Ele não manda você para uma luta e para uma batalha sem estar capacitado. As pessoas, os homens, eles fazem isso. Você sai de uma faculdade, você sai acabou de prestar um concurso, você entra num trabalho, a pessoa não quer saber se você está preparado ou não. Ele quer que você dê resultados. Mas Deus, Ele nos prepara. Ele nos comissionou. Hoje foi interessante, estava falando com o Gabriel, em que ele estava dizendo... Alguém põe água para mim, por gentileza? Por favor, Gabriel. E o Gabriel, ele estava comentando que ele estava na igreja da mamãe dele, e hoje está aqui com a gente, nos abençoando. E as pessoas perguntaram para ele, você já é líder do louvor lá? E quando ele falou que não, as pessoas ficaram escandalizadas. E ele respondeu humildemente, falou, eu não me sinto ainda, não estou preparado ainda. E a preparação, ela não cabe em relação à capacitação vocal, porque com certeza Gabriel canta muito melhor do que eu, tem uma entoação melhor do que eu. Mas entenda que a nossa função aqui na terra, obrigado Gabriel, a nossa função aqui na terra é de cumprir os desígnios do Senhor, e para isso Ele nos prepara, Ele não nos coloca de qualquer forma. O tempo de preparação é tão importante quanto o tempo de batalha. Na preparação é onde se é definido o grau de sucesso da sua missão. Você tem uma missão, e esse grau de sucesso ele é maior ou menor, dependendo da sua preparação, de como você se prepara. Em uma missão terrena, o prejuízo normalmente é apenas material, mas no caso de algo divino, são vidas que se perdem e de uma maneira eterna. Tenham paciência, hoje a Helena está meio febril, tá? Então ela está indisposta, então acalme seu coração, não se preocupe, papai, mamãe, titia vão resolver esse problema, tá? O versículo que ficou da semana passada, João 16:2, que fala das consequências de você estar preparado, das consequências de você realmente servir ou querer servir ao Senhor. João 16:2 diz, sereis expulsos da sinagoga. E mais ainda, chegará um tempo em que aquele que vos matar pensará estar servindo a Deus. É uma realidade dos dias de hoje. As igrejas, elas atacam os cristãos porque não compreendem o que eles estão falando, eles não são regenerados, então eles querem impor o cristianismo, um cristianismo humano, um cristianismo de vitória, um cristianismo de felicidade, um cristianismo que não é o que está nas Escrituras, e as pessoas elas ficam incomodadas quando você fala algo diferente. Vivemos em tempos semelhantes aos dos discípulos. Hoje na igreja do Brasil, nós vemos que a preocupação com a vida física, ela é muito maior do que com a vida eterna. A falta de conhecimento leva as multidões à morte com um sorriso no rosto. Pessoas estão dentro das igrejas morrendo com um sorriso no rosto, sem saber que estão indo para o inferno, porque elas não confessam o Senhor verdadeiro,
elas não conhecem as Escrituras. Cristianismo não é uma placa de igreja, cristianismo não é uma carteirinha, não é o teu atestado de batismo, mas cristianismo é a sua vida perante o Senhor. E como você vive ela, é o que vai atestar se o seu cristianismo ele é válido ou se ele não é válido. Mais que pessoas que vivam hoje intensamente, segundo os padrões humanos, que nós possamos viver hoje, almejando uma vida intensa, uma vida eterna ao lado do Senhor, que esse seja o seu foco. Você tem que trabalhar? Tem. Você tem que estudar? Tem que cuidar dos familiares? Tem. Mas a sua primazia, a coisa mais importante na sua vida tem que ser conhecer o Deus que você serve. Filhos vão embora, maridos se separam, esposas morrem, coisas acontecem, mas Deus na sua vida, Ele nunca vai deixar de ser Deus. As pessoas elas te abandonam, te rejeitam, mas Deus ele está sempre do seu lado. A palavra de hoje tem como título Jesus e o Espírito Santo. Nós estamos trabalhando esta transferência de autoridade, de poder, que quando Cristo morrer e ressuscitar, Ele passa a bola, Ele passa o bastão para o Espírito Santo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 16, verso 1 em diante, assim diz a palavra de Deus: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Jesus Cristo, Ele avisa o que vai acontecer. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Verso 5: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pela leitura da tua palavra, te louvamos pela liberdade que o Senhor nos dá da meditação das Escrituras. Posso falar na altura e no tom que eu assim desejar, e não haverá, Pai querido, nenhuma repreensão por parte do governo, por parte, Pai querido, de outras religiões. É muito bom, Pai querido, viver neste país chamado Brasil, ao qual o Senhor nos colocou. Estamos nesta noite aqui para buscar ouvir a tua voz. Queremos ouvir um recado do Senhor, Pai. Nós precisamos da tua direção. Nós precisamos que a tua palavra seja luz para os nossos caminhos, para que as nossas decisões sejam pautadas na tua vontade e não na nossa vontade. Pai, me coloco humildemente na tua presença como instrumento da tua presença. Que eu possa, Pai querido, não falar daquilo que procede do meu coração, mas que eu fale, Pai, aquilo que procede do teu altar. E se mesmo assim, de uma maneira rebelde, Pai, eu proclamar algo que procede de mim, que os teus filhos e as tuas filhas, Pai, possam descartar toda e qualquer informação que não provenha do teu altar de graça. Que o teu espírito de entendimento, que o teu espírito de discernimento seja sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
primeiro versículo que nós vamos meditar é João 16:5. Nós estamos tratando, como eu falei, nessa migração, nessa transição da figura de Deus através de Cristo para a figura de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo que é quem habita conosco hoje. Hoje Jesus Cristo ele está nos altos céus como nosso advogado, como nosso juiz, como nosso médico, como todas as coisas. Mas quem nos convence das coisas para que nós possamos crescer em estatura e graça aqui na terra não é Deus Pai, não é Jesus, mas é o Espírito Santo. João 16:5 diz: mas agora vou para aquele que me enviou. E Jesus está falando: eu vou morrer. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Jesus Cristo, se você não prestar atenção no que está sendo falado, você pode pensar: será que Jesus Cristo ele está voltando atrás? Será que ele está dodói? Não é bem assim. Aqueles que eram chamados para severa e árdua batalha no futuro próximo, nesse caso, os apóstolos e discípulos, nos dias de hoje, eu e você, teriam se transformado no quê, se não soubesse que Cristo estava no céu como guardião da sua salvação? Como seria a sua confiança se você não soubesse, se você não entendesse, se você não cresce que Jesus Cristo está no céu guardando a sua vida? Em que a acusação de Satanás, a acusação do mundo e das pessoas não reflete em nada em Deus, porque Cristo está lá intercedendo por mim e por você. Jesus lançando mão de uma necessidade, ele estava para morrer, de uma consolação pessoal, ele reduz a tristeza que poderiam sentir em decorrência da sua partida, com o conhecimento do seu destino. Ele apresenta-se perante aqueles homens não como uma morte desonrosa, mas de volta à convivência com o Pai. Porque ir para o Pai nada mais é do que ser recebido na glória celestial, a fim de tomar a mais elevada autoridade, a autoridade que era desde antes da fundação do mundo. Então, quando você chegar perto da morte, não tenha a morte como alguém ruim. A morte ela é sua amiga. Antes não. Agora a morte ela é sua amiga. Ela vai permitir que você não tenha mais dores, lutas, dificuldades, e você possa viver a eternidade do lado do Pai. Apóstolo Paulo, certa feita, ele fala: eu não sei se ele estava preso, eu não sei se é melhor eu morrer ou eu ficar vivo. Se eu morrer é muito bom, porque eu vou viver com o Pai. Mas se eu viver também é bom, porque eu estou glorificando o nome de Deus, eu estou cumprindo o papel dele, que ele designou aqui na terra. A morte não é algo que você tem que temer. A morte já foi vencida. Lembra quando nós cantamos na Páscoa? Ó morte, onde está a morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou. Jesus Cristo foi lá, tomou as chaves das mãos da morte. Ela não tem mais autoridade sobre a sua vida. A autoridade de perdição eterna, mas ela é utilizada de uma forma para que você possa encontrar o Pai. Se você falar isso para as pessoas você está louco? Porque elas olham para a vida terrena como algo muito bom de ser vivido, e eu não troco por nada. Portanto, isso lhes é realçado como um consolo e um antídoto contra a tristeza. Ou seja, embora Cristo se ausentasse fisicamente deles, contudo estaria sentado à destra do Pai para proteger os crentes com o seu poder, e é exatamente isso que ele está fazendo. Ele protege a minha vida e ele protege a sua vida. Pastor, mas eu passo lutas. Sim, como nosso Salvador, você não é isento de lutas. Você não é isento de dificuldades. Você pode ficar doente. Você como cristão, você pode ficar doente. E as pessoas vendem: não, venha para o cristianismo que você não sente mais dor. Mentira! Mentira! Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Presta atenção aqui, deixem Helena lá. Cristo aqui, nesse versículo, ele, na verdade, ele está censurando os apóstolos por dois erros. Primeiro erro: eles estavam demasiadamente apegados à presença visível de Jesus na sua carne. Nós não temos que nos apegar a Jesus em carne,
Nós temos que nos apegar a Jesus em Deus. É como se apegar a uma igreja. Não se apegue a uma igreja. Hoje é uma igreja, amanhã é uma pizzaria, depois pode ser qualquer outra coisa. Amanhã eu posso pecar, posso cair, posso abandonar o evangelho. O teu relacionamento com Deus não pode ser apegado em pessoas nem coisas. Você tem que se apegar com Deus. É por isso que o seu relacionamento com Deus não pode ser abalado, não pode ser movido. Mas os discípulos, eles estavam vinculados, apegados a quem? A figura física de Jesus. O que nós vamos fazer sem a figura de Jesus física no nosso meio? O segundo erro ao qual eles são censurados: quando essa presença fosse retirada, eles se veriam apoderados de tristeza e não conseguiriam erguer os seus olhos para as regiões celestiais. Entenda que o seu pecado, o seu erro, ele já está escrito lá. O Senhor, ele já sabe o que você vai fazer. Ele já sabe o que você vai fazer. Ele sabe do teu erro. Ele sabe da sua dificuldade. O que você tem que fazer? Ir para a cruz. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti. Abro o meu coração. É isso que você tem que fazer. A luta e dificuldade, ela existe, e você tem que ir vez após a cruz, até a cruz. E quando você fica triste, o que acontece? Você não consegue cumprir a sua missão. Você vai achar que Deus não te ama mais. Eu não sou mais digno. Na verdade, você nunca foi. E nós desviamos o foco da cruz e começamos a olhar para nós. É o maior erro do ser humano. Quando o ser humano olha para si, em vez de olhar para Deus, é o maior erro dele. Efésios capítulo 1, verso 3 diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, e ele está falando em presente, ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, e isso ninguém pode te tirar. Não há motivo para a nossa tristeza. Eu me entristeço. Pastor, você não se entristece? É claro. Você se entristece, nós nos entristecemos, mas nós não temos motivo para isso. Porque o maior prêmio, que é a vida eterna, nós já temos. Não há nada que alguém possa fazer para tirar isso de você. Eles podem macular sua carne, pode acabar com o teu emocional, mas quando tocar a trombeta, você vai encontrar Deus. Acabou. O mesmo sucede a nós, o mesmo que aconteceu com os discípulos. É por isso que a Bíblia, ela é um livro tão real. A Bíblia é um livro tão atual, porque ela foi escrita há milhares de anos atrás e ela continua sendo verdade para nós. O que aconteceu com os discípulos acontece com nós. O mesmo sucede a nós, pois sempre limitamos Cristo com os nossos sentidos. Se você não sentir Cristo, você acha que Ele não está do seu lado. Se faltar o dinheiro para pagar uma conta da Caesb, Deus não está comigo. Se eu cair em pecado, onde estava Deus? Deus, ele continua no mesmo lugar, nos alto e sublime trono dele, guardando a sua vida. Mas há consequência das suas decisões, da sua responsabilidade. E aí o que acontece é que nós sofremos. E aí Jesus Cristo pergunta no fim do versículo: e vocês não me perguntam para onde eu vou? Que estranho. Em João capítulo 13, 36, Simão Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou não podes me seguir agora, mais tarde porém me seguirás. Mais à frente, em João 14, 5, ele fala, Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Ou seja, os discípulos perguntaram para ele aonde vai. Será que Jesus ele estava meio conturbado? Ou nós não entendemos o que está sendo perguntado? A resposta é fácil. Claro, depois que você entende. Depois que você entende é fácil. Quando perguntaram, não despertaram confiança nas suas mentes, e este era o principal dever que eram obrigados a cumprir. Em João 13:36 eles não confiavam em Deus. Em João 14:5 não confiavam em Deus.
E aqui eles continuam não confiando nas palavras dele, porque eles estão tristes. Na verdade, o que Jesus está perguntando é: vocês estão entendendo o que eu estou falando? Das outras vezes vocês não confiavam, vocês estavam com dúvidas. Vocês continuam com dúvidas agora? Jesus, na verdade, não está perguntando por que eles não perguntam, e sim, vocês estão entendendo? Vocês podem dizer amém, não é vocês, eles. Discípulos, vocês podem falar amém? E eles ficaram olhando para Jesus assim. Aleluia. João 16, versos 6 e 7. Jesus diz: pelo contrário, porque vos disse isso, o vosso coração se encheu de tristeza. Antes que os discípulos respondessem, e provavelmente eles não falaram nada, ficaram com cara de pasova. Jesus fala: pelo contrário, vocês não perguntam, mas eu já entendi. O coração de vocês está dando o sinal do que é que vocês entenderam, que é nada. Pelo contrário, porque vos disse isso, o vosso coração se encheu de tristeza. Não seria diferente comigo, não seria diferente com você. Imagina um ente querido chega para você e fala assim: olha, eu vou morrer essa noite. Você ia falar para ele aleluia? Oh, glória a Deus! Não ia falar. Mas aqueles que andavam com Cristo tinham que ter falado. Você, quando estiver perto da morte ou estiver passando um revés tremendo, você entenda que é a ação de Deus sobre a sua vida para te tornar uma pessoa melhor. Aleluia. Por mais difícil que seja entender. João 16, 6 e 7. Pelo contrário, porque vos disse isso, o vosso coração se encheu de tristeza, mas eu vos digo a verdade. É de vosso interesse. Jesus Cristo reforça, ele fala: é para o seu bem que eu vou. É de vosso interesse que eu parta, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou enviar. É do teu interesse, é para vocês. Eu não estou fazendo algo para mim, Cristo está falando, eu estou fazendo para vocês. O que é inegável é que os discípulos estão repletos de profunda tristeza por sua iminente perda. Aquilo a que eles precisam se apegar é esta explicação. Segundo Cristo, é do interesse deles que ele parte. Ele fala: o que eu estou falando é verdade. Mesmo que você não entenda, creia. O que eu faço por vocês é pelo bem. Quando você começar, quando eu começar, quando nós começarmos a entender que a luta e dificuldade é uma forma de Deus nos tratar, você, primeira coisa que vai acontecer, as pessoas vão olhar para você e falar: você está louco. Porque você vai perder um ente querido e você vai falar: glória a Deus. Eu lembro que uma vez eu fiz isso. Já contei essa história. Estava namorando com a Rosângela ainda. E eu parei o carro na frente da casa dela. Ficamos lá, jantamos lá. Aí na hora de ir embora, tinham arrombado o carro. A pessoa apoiou o joelho no canto do vidro da porta, do Corsa que eu tinha. Puxou assim, o vidro vem fácil. E levou meu aparelho de som. Quando eu olhei aquilo, não sei de onde veio aquilo, eu falei: glória a Deus. Depois eu fiquei pensando: será que eu estou louco? Vai dar um prejuízo da ordem de R$600. E eu falei: glória a Deus. E provavelmente foi um glória a Deus porque eu não estava lá, porque eu não estava com outra pessoa, porque não fui lesado fisicamente, ninguém teve nenhum dano físico, ou porque eu tinha condições de arrumar um carro. Talvez o glória a Deus tenha partido disso. Mas nós temos que aprender que as ações que acontecem na nossa vida são controladas por Deus. Aleluia. O diabo, ele não tem poder sobre a sua vida, porque você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Agora, se você não é, aí você tem que se preocupar. Mas se você é, as ações vêm de Deus. João 12, 24 diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus está falando é: eu tenho que morrer. Se eu não morrer, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão continuar da mesma maneira. João 18, 14, lá na frente, Caifás, em que havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Caifás olha e fala: é importante que morra Jesus em favor de um só homem, de um só povo. Um morre em favor de todo o povo. Caifás sabia que Jesus Cristo era o Messias? Sabia.
Mesmo assim ele julgou Jesus e matou Jesus. Mesmo assim, porque ele tinha interesses pessoais. Quando você coloca os seus interesses pessoais na frente do cristianismo, acontece o que aconteceu com Caifás: você nega Cristo. Dessa forma, o motivo dessa declaração se torna claro: a menos que Jesus morra, o Consolador não virá a eles, mas se Jesus for, Ele o enviará a eles. A ideia não é de que Jesus e o Espírito Santo não podem trabalhar juntos. Às vezes a pessoa pode olhar e falar assim: se o Espírito Santo estiver aqui com Jesus Cristo, eles vão brigar. Não, a minha autoridade sobre a vida do Rafael, do Gabriel, é eu que faço, não sou eu, é minha vez. Não é isso, gente. As coisas que acontecem para que se cumpram tudo que acontece para que se cumpram as Escrituras. Essa passagem é uma passagem escatológica que fala de fim de tempos. Nós vivemos os fins dos tempos. Esse momento que a gente vive, em que as pessoas falam assim: olha, está perto da última badalada, é isso que está acontecendo. As pessoas, elas são amantes mais de si mesmos do que dos outros. O amor de muitos está se esfriando. Eu estou falando dentro da igreja. As pessoas não se amam mais, não se preocupam mais. Um exemplo: a minha esposa não está aqui. Ninguém me perguntou por que ela não está aqui. Isso é falta de amor. Isso é falta de amor. Eu sei. Tudo bem, tá? Mas ela está aqui porque ela vai fazer um exame. E ela não pode estar numa preparação do exame que ela vai fazer amanhã. É passado. Nós temos que entender que a nossa declaração de amor pelas pessoas tem que ser no hoje e agora. Hoje e agora. Nós temos essa mania, esse esfriamento de amor. É esse tipo de coisa em que eu digo para você: liga para a Lourdinha. Por que Lourdinha você não veio? Posso te ajudar? Alguém oferece carona para ela? Ninguém está nem aí. É o amor de Deus. E se o Espírito Santo não vem, ele não convence a gente do pecado. Porque eu posso falar isso da minha boca para você e isso fazer entrar por um ouvido e ser pelo outro. Agora, se você é cristão, você se constrange. Pelo menos você vai pensar nisso. A ideia não é que Jesus e o Espírito Santo não podem, por limitações divinas, ministrar simultaneamente, mas a questão é escatológica. Há muitas promessas em toda a Bíblia dizendo que a vinda do Espírito Santo é como se fosse um selo do fim dos tempos. Eu separei uma só, de várias que existem. Ezequiel capítulo 11, versos 19 e 20. Dar-lhe-ei um só coração, um espírito novo, porei dentro deles. Deles quem? Eu e você. Tirarei da sua carne um coração de pedra e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E isso só pode acontecer através da ação do Espírito Santo. Se Jesus Cristo não fosse, o Espírito Santo não estava aqui. E se ele não estivesse aqui, você ia continuar enganado. No entanto, esse reino de salvação não pode ser plenamente inaugurado antes de Jesus morrer, ressuscitar dos mortos e ser exaltado à destra do Pai, retornando à glória que desfrutava com o Pai antes que o mundo existisse. É o plano de Deus. Jesus Cristo, ele vem, passa o tempo que assim o Pai determinou, ele morre, ressuscita, o Espírito Santo desce, age na minha vida e na sua vida, para que no fim dos tempos Jesus Cristo ele volte para buscar a sua igreja, quando lá do céu descendo lá. É isso que nós aguardamos. Você tem que sim buscar uma condição melhor financeira. Sebastião hoje foi lá prestar um curso de mestrado, falava com ele e perguntava: você acha que é bom? O pastor falou assim: olha, se for um aumento significativo na tua renda, eu acho que é válido sim, porque vai ter muito trabalho para você. Nós temos que buscar, mas a primazia, o mais importante, é Deus. A avaliação de Jesus do que é bom para os seus discípulos e de fato para o nosso bem deveria amenizar sentimentos do tipo: ai, como eu queria viver nos tempos de Jesus. O próprio Jesus diz que viver nesse tempo do Espírito Santo é muito melhor do que naquele tempo. Jesus Cristo, ele tinha uma presença física como um homem. Talvez você pudesse até participar de um congresso em que Jesus fizesse o seminário.
Olha, vai ter um seminário de Jesus Cristo em tal lugar, no Maracanã. 200, 300 mil pessoas. Ou na praia de Ipanema. Mas quem não tivesse lá, ou que não tivesse um acesso na internet, qualquer coisa, não iria participar. Ou seria só aquele momento. Eu vou lá, assisto, vou embora. Cadê a presença de Jesus? Diferentemente do que é hoje, o Espírito Santo habita dentro de você. O próprio Deus está dentro de você. É muito melhor hoje do que naquela época. O mesmo Jesus insiste que é melhor estar vivo agora, após a vinda do Espírito, antes do irrompimento do glorioso reino da salvação de Deus. Na inauguração da nova aliança, milhões de pessoas ignoravam as declarações do verdadeiro Deus. As pessoas liam as Escrituras e não entendiam nada. O Pentecoste, Atos 1:8, transformou essa limitação e milhões de pessoas foram trazidas a uma feliz submissão ao Senhor Jesus Cristo. Você veio ao Evangelho através do Espírito Santo. Ele te toca, ele te convence. Vem. E você ouve a voz do seu Senhor e você vai. Aleluia. E por isso as duas declarações finais sobre o Consolador são introduzidas nesse ponto. É importante que Jesus morra e é importante que o Espírito Santo venha. O Espírito dará aos discípulos a possibilidade de amarem como Jesus. Pedro, antes do Espírito Santo descer sobre ele não conseguia amar como Jesus. Paulo, Pedro, João, eles não conseguiam amar como Jesus. Mas a partir do advento do Espírito Santo, você tem essa possibilidade. Aleluia. Por mais que difícil você consiga imaginar isso, é possível. Porque quem fala isso é o próprio Deus. Aleluia. João capítulo 13, verso 34, novo mandamento vos dou. E ele não ia dar um novo mandamento para mim e para você, se ele não nos capacitasse, conforme eu falei na semana passada. Ele te prepara para isso. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Essa capacitação, ela vem do Espírito Santo. Por isso, lhes convém que ele se vá, porque não poderão ser como ele enquanto ele não tiver morrido. Após a morte de Cristo, o Espírito lhes será a fonte interior da sua vida e os fará semelhantes a ele. Você é semelhante a ele por causa do Espírito. João 16:8, o último versículo, nós vamos meditar. Quando ele vier, convencerá o mundo, mais um do mundo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que mundo é esse? Todo mundo. Quando ele fala essa condição de mundo aqui, é uma condição de mundo diferente de João 3,16. Em João 3,16 ele está falando só para os salvos, porque quem crê são só os salvos. Mas quem é convencido do pecado? Todo mundo. As pessoas que fazem as coisas erradas, elas sabem que estão erradas. Por mais que não haja arrependimento, por mais que haja remorso, eles sabem que estão errados. Eles podem ter o coração endurecido, mas quando uma pessoa, ela pega uma quantidade de água que está sendo separada para enviar lá para Moçambique, e ele pega, desvia e vai vender a água mineral na rua para ganhar um dinheiro, ele sabe que ele está errado. Ele vai colocar aquele dinheiro no bolso e ele sabe que está errado. Ele vai estar comendo a comida daquele dinheiro e aquela comida vai ser amarga para ele, porque ele sabe que ele está errado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele prometeu aos seus discípulos o seu Espírito, e agora louva a excelência do dom, do seu efeito, porque esse Espírito lhe será não apenas guia, apoio e proteção, mas estenderá mais amplamente o seu poder e eficácia e vai convencer o mundo do erro. Aleluia. É o mundo inteiro que sabe que está errado. Quando você proclama o Evangelho a alguém, que a pessoa não quer o Evangelho, ele sabe que ele está errado. Ele não se restringirá apenas a mim e a você, mas o seu poder sairá de nós. Olha a importância. O poder com Cristo saia dele. Quando Cristo morre, ressuscita e o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, o poder vem de nós. É porque eu levanto a minha mão com poder e as pessoas caem? Não é. Você pode levantar a mão, orar por pessoas enfermas e elas serem curadas. Amém.
Eu creio nisso. Você pode ter um sonho de revelação, falar assim: olha, não faça tal coisa, Deus está mandando te dizer isso. Amém. Você pode, com a fé do tamanho do grão de mostarda, olhar para um monte e falar: sai desse lugar e vai para outro lugar. Amém. Mas não é a regra, porque no dia a dia você não faz isso. No dia a dia você fala. Essa é a ação do Espírito. Ele convencerá o mundo. Ele não se restringirá somente a nós, mas seu poder sairá de nós para exibir-se ao mundo inteiro. Ele, pois, lhe promete o Espírito, aquele que será o juiz do mundo, e por meio de quem a sua proclamação será tão poderosa e eficaz, que trará à sujeição todos quanto anteriormente se entregaram à rebeldia e não se deixaram dominar por nenhum temor ou reverência. A pessoa vai ouvir e sabe que está errado, e ela é convencida do pecado. Romanos 14:11 diz: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Através do quê? Do seu testemunho. Porque você fala, as pessoas elas são convencidas. Elas podem não ser convertidas, mas elas são convencidas, porque toda língua confessa que Jesus Cristo ele é Deus. Deve-se observar que nessa passagem Cristo não fala de revelações secretas e milagrosas. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele não está falando de milagre, ele não está falando de monte, ele não está falando de cura, ele não está falando nada disso. Ele está falando que o Espírito vai convencer. Mas ele fala do poder do Espírito, o qual se sobressai na doutrina do Evangelho através da voz de Paulo, de Menísia, de Wallace, de Naldinha, de Esther, de Manu, de Helena, de quem quer que seja. O poder do Evangelho ele se manifesta nesse versículo através da sua declaração, da sua proclamação. Deve-se observar que nada de secreto, nada de milagroso, mas tudo depende da sua ação. De onde vem que a voz procedente dos lábios de um homem, da sua palavra, pode convencer alguém do pecado, se não é do Espírito? A sua voz sem o Espírito não é nada. Se você pegar em casa, se for em casa e ver uma lata vazia, tiver uma latinha vazia e bater nela, é o barulho da sua voz sem o Espírito Santo. Vazio, não traz nada de nada. Mas ele tem o Espírito Santo, fogo, poder, ação, transformação. As pessoas elas são mudadas, transformadas, elas lutam, mas elas são mudadas e transformadas, porque não há nada a fazer a não ser se deixar levar. 2 Coríntios capítulo 3, verso 4, 5 e 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém. A sua suficiência vem de Deus. O qual nos habilitou, lembra da semana passada? Ele prepara, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Não é algo literal, não é algo simplesmente a palavra pela palavra, não da letra, mas do Espírito, porque a letra, pela letra, ela mata. Não é a letra aqui. Mas se eu pegar essa palavra e executar ela sobre a vida de qualquer um de vocês, sem misericórdia e sem amor, ela mata. As pessoas estão sendo mortas nas igrejas. Você sai de uma igreja, o pastor olha para você e fala assim: você vai sair da minha igreja, eu te amaldiçoo. Né, Felipe? E se a pessoa não tem um pouco de cristianismo, o que acontece? Ela entra em depressão. Já vi vários casos. Tivemos casos na nossa igreja em que a pessoa foi amaldiçoada e a pessoa ficou um mês em casa com medo de morrer, porque o ungido de Deus falou que ela ia morrer, que ele ia morrer. O significado consiste que, embora o Espírito fosse dado aos apóstolos, eles seriam revestidos com poder celestial e divino, por meio do qual exerceriam a jurisdição sobre o mundo inteiro. Eu tenho autoridade sobre o mundo inteiro para falar do Evangelho, e você também tem. Você pode mandar mensagens, você pode escrever versículos, você pode falar do amor de Deus com liberalidade.
Sob o termo mundo estão inclusos não só que seriam realmente convertidos a Cristo, mas também os hipócritas e os reprováveis. Pois há duas formas na qual o Espírito Santo convence os homens. A primeira, espero que seja o seu caso, de bom grado. Eu ajoelho, eu levanto as mãos aos céus e falo: Deus, Tu és bendito e maravilhoso. Eu acordo de manhã e falo: Senhor, eu Te louvo na Tua grandeza e na Tua majestade. Tu és lindo. Eu olho para o céu azul de Brasília e falo: que céu lindo e maravilhoso, Senhor. Eu olho para a chuva torrencial que caiu na quinta-feira. O Senhor é maravilhoso, porque o Senhor sabe o que está fazendo. Essa é a primeira forma. A segunda forma é na marra. A pessoa não quer, mas ela vai dobrar. Ela vai se convencer, seja para a salvação, seja para a condenação. Mas a pessoa ela vai dizer assim: Jesus Cristo é Deus. Não vai ter conversa. O próprio Satanás, a figura de Satanás, quando Cristo aparecer, ele vai olhar e falar: só Tu és o Senhor. Aquele mesmo Jesus que em Mateus 4 ele olhou e falou assim: se prostrado me adorares, eu dareis todos os reinos da terra. Ele vai se ajoelhar perante Jesus. Ele vai se ajoelhar. Agora percebemos de que maneira o Espírito estava para convencer o mundo. Pela instrumentalidade dos apóstolos, pela instrumentalidade, pela palavra de cada um desta igreja, de cada uma das igrejas verdadeiras de Cristo no Brasil e no mundo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 24 e 25. Porém, se todos profetizarem e entrarem em algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado, tornando-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. E este profetizar aí não é assim te digo, Deus te falo, receba, não é nada disso, é falar da palavra. É a palavra, é a proclamação da palavra, Isso é profetizar nos dias de hoje. Nessa passagem, Paulo fala particularmente de um tipo de convicção. A primeira, quando você fala da palavra de Deus, nesse versículo, a pessoa que se prostra adorando a Deus é o quê? Eleito de Deus. É alguém que estava aguardando só você falar. Gente, tem tantas pessoas aguardando apenas a minha manifestação, a manifestação de vocês. Simplesmente trazer uma palavra. Falar assim: Deus tem algo para você. Eu posso falar de Cristo para você. É um ministério que é um ministério para qualquer um de nós, independente da idade. Ela não é relegada para os jovens, é para qualquer um. O mundo ou o sistema injusto levantou-se contra Jesus Cristo como juiz e o condenou como criminoso. É uma realidade. Quando a gente vê o final do evangelho de João e dos outros evangelhos, os homens condenaram Jesus Cristo e ainda disseram: ele tem que morrer mesmo porque ele é culpado. João 18:30, responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Ele é mau. Agora o Espírito Santo, que é a força de Deus, abrirá de novo o processo. Jesus Cristo é o nosso juiz, mas ele também é o nosso advogado. Ele tem autoridade para abrir um processo que foi fechado no nosso tempo lá em 2000 anos atrás. Fechou o processo, condenado, morte para ele. O Espírito Santo abre o processo a fim de pronunciar uma sentença contrária. Os que se levantaram como juízes são os culpados, e o condenado tinha razão. Em consequência, o sistema que se atreveu a cometer tamanha injustiça, ele está condenado, inverteu. Aqueles que perseguiram Jesus vão ser condenados. Aqueles que vão perseguir você vão ser condenados. Não é algo que você almeje, mas é a justiça de Deus. A morte de Jesus será a um só tempo duas coisas. Primeiro, a manifestação máxima do poder mortífero do sistema injusto. Quando Jesus Cristo vier para buscar a sua igreja, o sistema injusto ele deixa de existir. Não há mais necessidade de você falar do Evangelho. Segundo, por outro lado, será uma manifestação máxima do amor de Deus, que coincide com o contraste entre o amor e o ódio. As pessoas odeiam Jesus, mas ele vai mostrar o tamanho do amor deles. E aí você vai poder cantar, não mais na Igreja Cristã Semente de Vida, mas no caminho entre a terra e os céus, quando lá dos céus descendo, para o seu Jesus voltar.
E chegou o grande dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Senhor Deus, maravilhoso e supremo, grande e majestoso, incomparável, bendito, doce, grande leão, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, poderoso Deus, alfa e ômega, poder de Deus na criação, aquele que morreu por nós. Nós louvamos o teu santo nome, Pai. Muitas vezes as situações do dia têm nos envolvido e nós não reconhecemos o teu amor, Pai. Nós pedimos perdão a Ti. Agradecemos a Ti porque a nossa salvação não depende de nós. Porque se assim o fosse, nós venderíamos a nossa salvação por 30 moedas de prata, como Judas assim o fez. Que nós possamos, Pai, mais e mais buscarmos a Tua face, preparados pelo Senhor, capacitados pelo Espírito Santo, a aguardarmos, Pai querido, a vinda majestosa do Senhor para resgatar a sua noiva, que pela graça do Senhor nós faremos parte. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.